Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de equações diferenciais. O problema que a gente vai resolver hoje é o problema dado pela questão 1.3 da página 632 do livro do Reginaldo. Pediu para a gente considerar o problema de valor inicial, esse problema aqui, dado na forma matricial, onde esse L que aparece aqui, essa taxa aqui, dL dt, é o teor de material orgânico, que pode ser aproveitado pelas bactérias como alimento, e esse D aqui é o déficit de oxigênio. Então, deu os valores iniciais aqui no tempo zero, como sendo L0 e D0, pediu para encontrar a solução do problema de valor inicial, desse PVI aqui, quando esse K aqui vale 2 e esse KR vale 3 na letra A, e depois, na letra B, para quaisquer valores de K diferente de KR, por exemplo, o que a gente resolveu no item A é um exemplo para esse item B, mas aqui ele pede para quaisquer valores, não somente K igual a 2 e KR igual a 3, desde que seja diferente um do outro. Então, na letra B, a gente vai resolver o problema de valor inicial de forma que K seja diferente de KR. Então, eu deixei isso aqui preparado lá no sketchbook para a gente poder resolver esse problema. Aqui no sketchbook eu deixei preparado o meu problema, aqui eu coloquei na maneira que a gente costuma escrever os PVI, com as condições iniciais, e aqui a forma matricial que foi dada lá no livro. Aqui tem falando o que significa D, que é o déficit de oxigênio, L, o teor do material orgânico aproveitado pelas bactérias, e aqui na letra A, a gente vai resolver o problema dado em asterisco, colocando 2 e 3 aqui. Então, como é que vai ficar o meu PVI aqui na letra A? Então, a gente sabe que a gente tem que encontrar o polinômio característico. O polinômio característico, que a gente chama de P de lambda, ele é dado pelo determinante de quem? A menos lambda, só escrever aqui antes, determinante de A menos lambda e 2 igual a 0. Quem que é o A aqui? O A, na verdade, é essa matriz. Então, A menos lambda e 2, vamos fazer essa conta aqui, A menos lambda e 2, então eu vou calcular o determinante, quem que vai ser o P de lambda? P de lambda é o determinante de, vou colocar 2 no lugar do K, então vai ficar menos 2 menos lambda, 0, 2, e aqui eu vou colocar 3, então vai ficar 3 menos lambda. Só dar uma olhada aqui no livro, aqui é menos, tem um menos aqui também, né? Aqui está menos, então aqui a verdade é menos 3 menos lambda. Então isso aqui vai ficar, dá para colocar o menos em evidência aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa de menos 2 mais lambda, 0, 2 e menos 3 mais lambda. Então esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então o determinante aqui vai dar menos vezes menos vai dar mais, então é 2 mais lambda, que multiplica 3 mais lambda. Então aqui a gente descobre que meu lambda 1 vai valer menos 2 e o lambda 2 vai valer menos 3. Ok? Então vamos ver as possibilidades que a gente tem aqui para lambda 2 e para lambda 3. Então, no próximo slide a gente vai fazer os casos lambda 1 e lambda 2. Então, para o caso lambda 1 igual a menos 2, o que a gente tem para encontrar o alto vetor relacionado a esse alto valor? A gente tem que resolver o sistema AV, vou chamar aqui de V1, igual a lambda 1 V1. Ou, se você preferir, A menos lambda 1 e 2, V1 igual a 0. Então, o que acontece? A matriz A aqui, quem que é a matriz A? A matriz A é dado por menos 2, 0, 2 e menos 3, que é o caso que a gente está fazendo. Então, colocando A menos lambda 1, colocando o caso lambda 1 igual a menos 2, eu vou ter aquela matriz A, menos 2, 0, 2 e menos 3... vezes o V1. V1 aqui eu vou chamar de V1 pequeno, V1, V2, igual a menos 2, que multiplica quem? Lambda 2. Lambda 2 não, I2, né? Que é a matriz de identidade de ordem 2. Isso aqui que multiplica V1, V2. Então eu tenho esse sistema aqui. Esse sistema aqui é feito para ter infinitas soluções, visto que o determinante dessa matriz
da matriz A menos lambda e 2 zero, né? Os valores de lambda foram escolhidos para exatamente acontecer isso. Então, aqui eu vou ter o seguinte sistema. Eu vou ter menos 2 V1, esse vezes esse, mais esse vezes esse dá zero, igual a quem? Menos 2 V1, menos 2 vai entrar aqui, né? Vezes V1. E aqui embaixo eu vou ter 2V1 menos 3V2 igual a quem? Então, agora eu vou pegar o quê? Aqui a segunda linha, 0 vezes esse, 0, né? V1 vai zerar, então menos 2V2. Menos 2V2. Então, daqui, eu não concluo... O V1 aqui pode... quando você pega essa parte aqui e passa para cá, você vai ter o seguinte. Então, aqui, ó, menos 2V1 aqui pode cancelar, vai ficar... o V1 pode assumir qualquer valor, por enquanto o V1 fica livre. Vou colocar aqui o V1 fica livre para assumir qualquer valor. E aqui, qual a situação que eu tenho aqui? Aqui eu posso relacionar o V2 com o V1. Então aqui eu posso pegar esse 3V2 e vou passar para o outro lado. Então ficou 2V1 igual esse 3 foi para o outro lado, então ficou V2. Então, a relação que eu tenho para o meu alto espaço, que é gerado pelo alto vetor, são os valores V1 e V2, tal que o V2 ele pode ser escrito como sendo 2 vezes V1. Então, você pode escrever isso aqui como sendo os V1 e V2, tal que eu posso colocar, por exemplo, o V1 aqui, né? E o V1 ser ele próprio. E o V2 aqui, 2 vezes V1. Então, 2V1, né? 2V1 vai dar exatamente o V2, com V1 pertencente a R. Então, um representante aqui para meu alto espaço seria esse alto vetor 1, 2. Agora, para lambda 2 igual a menos 3, que é o outro caso, eu vou fazer a mesma conta, vou resolver esse sistema, só que eu vou colocar agora menos 3 no lugar do lambda 1. Agora o lambda 2. Então, eu vou ficar com menos 2, 0, 2 menos 3. Agora, o V2 eu vou chamar de W1, W2. Em vez de chamar V1 grande, eu vou chamar de V2 grande. O alto espaço. Isso aqui é igual a menos 3, que multiplica a identidade, né? 0, 1, 0, 0, 1. Que multiplica W1, W2. Então, isso aqui vai me dar um sistema novamente. Então, vai ficar menos 2W1. Aqui, né? E aqui também, aqui vai ficar igual a, ó, menos 3, que vai entrar aqui, vezes W1. Então, menos 3W1. E aqui zera. A parte de baixo vai ficar com 2W1 menos 3W2 igual a quem? Aqui vai ficar o quê? Zero aqui é a primeira parte, e aqui vai ficar menos 3W2. Aqui fica uma coisa incoerente, né? Porque menos 2W1, aqui somente se o W1 for zero. Então, W1 obrigatoriamente tem que ser zero nessa situação aqui. E se o W1 é zero, o W2 pode ser qualquer coisa aqui na segunda opção, tá vendo? Essa parte aqui zera. Então, eu fiquei com menos 3W2 igual a menos 3W2. Então, o W2 aqui ficou livre para ser qualquer coisa. Então, quem que seria o meu V2? O meu V2 seria W1, W2, tal que vai acontecer o seguinte, eu preciso que a primeira coordenada seja W1, W2, acho que fica melhor colocar assim, igual a 0, W2, tal que W2 pertence a R. Então, aqui um representante aqui, eu poderia pegar 0, 1, por exemplo. Um vetor aqui para ser o V2, eu poderia pegar o 0, 1. E aqui, um representante para ser o V1, eu poderia pegar 1, 2. A gente viu que a solução geral, x de t, ela é dada por C1, x1 de t, mais C2, x2 de t, onde esse x1 de t aqui, ele é dado por
e elevado à exponencial, no caso aqui o lambda 1 ele vale menos 2, então menos 2t, que multiplica o vetor representante aqui, ó, 1, 2. E o x2 de t é dado por e elevado a menos 3t, que multiplica o representante do alto espaço aqui, né? Que no caso aqui eu posso pegar 0, 1. De forma que o Wronskiano entre o x1 aplicado em 0 e x2 aplicado em 0, que a gente viu que é, na verdade, o determinante do x1 aplicado em 0 aqui vai dar o vetor 1, 2. O x2 aplicado em 0 aqui vai dar o vetor 0, 1. Então, esse determinante aqui vai dar 1, que é diferente de 0. Então, a solução geral, o x de t, é dado por C1 vezes e elevado a menos 2t, que multiplica 1, 2, mais C2 e elevado a menos 3t, que multiplica 0, 1. Ok? Então, essa é a minha solução da letra A. Vamos dar uma olhadinha no GeoGebra, como é que ficaria as curvas para esse caso? Como é que ficaria o retrato de fase para esse caso? Antes de irmos lá no GeoGebra ver como é que ficaria, como isso aqui é um PVI, a gente tem os valores iniciais que são dados aqui, ó. Os valores iniciais, tá vendo? O L de 0 vale L0 e o D de 0 vale D0. Então, vamos usar essas informações aqui para poder encontrar as constantes do meu problema. Então, aqui ao invés de usar x1, vou utilizar aqui as letras L e D para poder usar as mesmas letras que ele utilizou no problema. Então, vou utilizar L para essa solução. Vou utilizar D para essa solução. Então, ao invés de ser x1 aqui, eu vou utilizar L de t. E aqui, ao invés de ser x2, eu vou utilizar D de t. Então, aqui vai ficar L1. Em vez de L1, vou usar L de 0 e D de 0. Ok? Então, aqui a minha solução aqui eu vou deixar como sendo x mesmo, vai ser dado por isso. Agora, vamos encontrar essas soluções, essas constantes. Então, aqui eu deixei preparado. O que eu sei? Eu sei que o meu L de 0 vale L0 e o meu D de 0 vale D0. Então, quando eu aplico aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou gerar um sistema, tá vendo aqui a primeira opção aqui, quem que é? É o L, tá vendo? O L aqui, ó. Quem que é o L aplicado em 0? É C1, E elevado a 0, tá vendo? Vezes 1, então mais C2. Essa parte aqui vai zerar, né? Porque tem um 0 aqui. Então, isso aqui ficou sendo o L0. E o D aplicado em 0, quem que é? É o D aplicado em 0, então vai ficar o quê? Vai ficar o C1 vezes 2, na verdade, 2C1 nessa parte aqui, mais aqui, multiplicando por 1 aqui na segunda linha, aqui vai ficar mais C2. Então, isso aqui vai dar igual D0. Então, daqui a gente conclui que o C1 ele vale L0. E aqui a gente descobre que o meu C2 ele vai valer D0 menos 2C1, então 2L0. Então, a minha solução particular, quem vai ser? O meu x de t, ele vai ser C1, que vai ser L0, e elevado a menos 2t, que multiplica 1, 2, mais C2, quem que é? D0 menos 2L0, que multiplica e elevado a menos 3t, que multiplica 0, 0, 1, ok? Então, agora sim a gente tem condição de escrever, lembrando que as minhas soluções desse x de t aqui, eles é sempre dada, na verdade eu tenho um L de t e um D de t. Se a gente conseguir, por exemplo, desenhar um retrato de fase no plano DL, a gente tem que
eliminar o t e escrever uma em função da outra. Então, lá para o GeoGebra entender, o que eu vou fazer? Eu vou, por exemplo, chamar essa primeira aqui de x e essa segunda aqui de y, para o GeoGebra entender. Então, quem que seria o meu x aqui da história, né? Esse x aqui, vamos chamar x pequeno de t, ele seria essa primeira linha aqui, ó. Então, seria um L0 e elevado a menos 2t, tá vendo essa parte aqui, ó? Essa parte aqui zera, porque 0 vezes isso aqui zera. E quem que seria o y? O y seria a parte de baixo. Quem que seria o y de t? O y de t seria isso aqui, ó, 2L0 e elevado a menos 2t, pegando a parte de baixo. E aqui ficaria mais, isso aqui vezes 1, né? Então ficaria d0 menos 2L0, que multiplica e elevado a menos 3t, vezes 1, né? Esse aqui vezes 1. Então, esse é o x, esse é o y. Então, como é que eu escrevo um em função do outro? Eu teria que isolar o t. Por exemplo, quem que seria o t aqui? E eu vou precisar desse menos 3t aqui, eu vou precisar trocar. Então, como é que ficaria essa conta? Eu vou fazer aqui essa mudança de variável aqui nesse quadrado aqui, ó. Então, o que acontece? Eu sei que meu x, ele é L0 e elevado a menos 2t. Então, significa que x sobre L0 é e elevado a menos 2t. Então, se eu pego a exponencial aqui, o logaritmo dos dois lados, então eu vou ficar com ln de x sobre L0. Isso aqui é igual a menos 2t. Então, o que acontece? Eu preciso aqui, na verdade, menos 3t. Então, eu vou isolar o t aqui, ó. Então, como é que eu isolo o t? Então, se eu dividir por menos 2 dos dois lados, então menos meio, dividir por menos meio aqui, dividir por menos 2, né, dos dois lados. Então, vai ficar ln de x sobre L0. Então, aqui vai ficar só o t, então eu consegui isolar o t. Agora, eu vou multiplicar por menos 3, que eu preciso de menos 3t aqui, ó. Então, menos 3t, quem que é? Multipliquei por menos 3, então vai ficar 3 meios positivo, porque menos com menos dá mais, vezes o ln de x sobre L0. Então, eu tenho isso por enquanto. Por que que eu preciso disso? Porque essa exponencial aqui, ó, quando eu pegar aqui, ó, e elevado a menos 3t, eu posso trocar por quem? Ou vou pegar e elevado a essa coisa aqui, ó, 3 meios do ln de x sobre L0. Esse camarada pode vir para cá como potência, né? Então, exponencial e logaritmo é inverso uma da outra. Então, aqui vai ficar x sobre L0 elevado a 3 meios. Agora, se eu venho aqui e troco, ó, pra você ver, quem vai ser o y? Concorda que 2, ó, esse L0 e elevado a menos t, ele é exatamente o x de t. Tá vendo aqui em cima na primeira linha? Então, isso aqui vai ficar 2x de t. Ok? Não vou escrever o t só para poder economizar a notação. Então, vai ficar 2x mais d menos 2L0, que multiplica essa exponencial aqui, ó, eu posso trocar por x sobre L0, todo mundo elevado a 3 meios. Então, aqui o que acontece? Eu obtive uma expressão, que eu vou jogar lá no GeoGebra, de y em função de x. Então, dá 2x mais d menos 2L0 vezes x sobre L0, todo mundo elevado a 3 meios. Então, aqui, essa expressão aqui, eu já consigo desenhar o retrato de fase dela lá no GeoGebra. Então, vamos ver o que acontece lá no GeoGebra. Antes disso, lembrando que minha solução geral é dada por isso aqui, ó, né? Tá meio bagunçada aqui, mas essa aqui é minha solução geral da letra A, já dependendo das constantes dadas. Agora sim, vamos lá no GeoGebra. Bom, aqui para facilitar, o que eu fiz? Eu já desenhei essa função, já deixei essa função aqui preparada, 2x mais d0 menos 2L0, que multiplica x sobre L0 elevado a 3 meios, que é exatamente a expressão que a gente obteve aqui, tá vendo? 2x mais d menos 2L0, que multiplica x sobre L0 elevado a 3 meios. Aqui eu criei os controles deslizantes, tá vendo? E aí, o que eu fiz? Eu habilitei o rastro para vocês verem o que acontece quando você dá o play aqui.
o que acontece com o retrato de fase desse sistema. Então, depois a gente vai lá no MATLAB para poder a gente ver o retrato de fase também lá no MATLAB, mas aqui no GeoGebra, essas curvas que estão aqui, eu não consigo fazer a setinha aqui no GeoGebra, mas todas elas estão se aproximando da origem quando o t vai para mais infinito. Por quê? Porque os autovalores deu negativo, né? Deu menos 2 e menos 3, beleza? Então, o que vocês estão vendo aqui é exatamente o retrato de fase para o caso da letra A. Lá no MATLAB, a gente vai ver que ele vai ter um comportamento parecido com esse aqui. Então, vamos dar uma olhadinha no MATLAB lá para ver como é que tem um código pronto que a gente faz isso aqui lá no MATLAB. Bom, aqui no MATLAB eu tenho esse código pronto aqui, onde que eu preciso, na verdade, são os coeficientes do sistema, da matriz A. Então, no meu caso aqui, ó, no nosso caso aqui, eu vou precisar de menos 2, que é o primeiro valor aqui, eu estou pegando k igual a 2. Então, menos 2, 0 para a primeira linha, menos 2, 0 para a primeira linha. Então, menos 2 e 0 para a primeira linha. E para a segunda linha, eu vou precisar de 2 e menos 3, né? Porque esse valor de KR aqui eu estou pegando como 3 positivo, então 2 e menos 3. 2 e menos 3. Então, quando você pede aqui para rodar, a gente vai ter um retrato de fase parecido com o que a gente obteve lá no... Aqui, ó, exatamente, todo mundo chegando, tá vendo? Então, o que a gente tem aqui, na verdade, esse retrato de fase aqui, ele é parecido, tá vendo? Esse retrato de fase aqui, ele é parecido com o que a gente obteve aqui no GeoGebra, né? Vou colocar aqui para... o que a gente obteve aqui no GeoGebra. Tá vendo? Esse aqui do GeoGebra, ele é exatamente o mesmo retrato de fase que a gente obtém aqui no MATLAB. Observe que as setinhas aqui estão chegando. Ok? Aqui no GeoGebra é o mesmo comportamento, só que aqui eu não consigo colocar as setinhas chegando aqui no GeoGebra. Já aqui com esse comando aqui do MATLAB, vou pedir para rodar aqui novamente. Acho que está aqui escondido em algum lugar, que a figura aparecendo aqui. Então, tá vendo aqui? Deu a mesma expressão que a gente obteve aqui no GeoGebra. Beleza? Agora vamos fazer a letra B para qualquer valor de K diferente de KR, né? Não simplesmente utilizando 2 e 3. Aqui na letra B, a gente vai fazer algo parecido com o que a gente fez na letra A. A diferença é que agora eu vou pegar quaisquer valores de K diferente de KR e não necessariamente eu vou dar valores numéricos para K e para KR. Então, o que acontece? Novamente, eu vou utilizar aqui a ideia do polinômio característico. O polinômio característico aqui é o determinante de A menos lambda e 2 igual a 0. Então, quando você calcula o determinante de A menos lambda e 2, vai ficar menos K menos lambda, 0. K menos KR menos lambda. Então, usando a mesma ideia que a gente usou na letra A, colocar o menos em evidência aqui, então vai ficar K mais lambda, que multiplica KR mais lambda igual a 0, porque K vezes 0 vai dar 0. Então, aqui a gente descobre que meu lambda 1 vai ser menos K e o lambda 2 vai ser menos o KR. Ok? No caso lá, deu menos 2 e menos 3 os autovalores da letra A. Então, agora a gente vai fazer a mesma ideia que a gente fez na letra A, encontrar os autovetores relacionados aos autovalores. Então, se você pega lambda 1 igual a menos K e encontra o sistema A menos lambda, no caso aqui o lambda aqui vai ser menos K, então vai ficar mais K e 2 igual a 0. O que você vai ter aqui? Você vai ter o seguinte sistema. Antes do sistema, eu vou só escrever quem que é a matriz A
seria menos lambda, na verdade assim, ó, A menos o lambda 1, né? Mas só que o lambda 1 é menos K vezes I2. Isso aqui tem que multiplicar pelo vetor V2, que eu esqueci, V1, que eu esqueci aqui. Isso aqui vezes V1 é igual a 0. Então, isso aqui vezes V1 igual a 0. Então, quem que seria isso aqui? Ó? Por isso que eu coloquei mais K, né? Porque é menos, menos. Então, a matriz A, quem que é a matriz A? É essa aqui, né? Então, menos K mais... Vamos escrever a matriz A aqui, ó. A, essa matriz aqui, menos KR, mais K, que multiplica I2. Quem que é o I2? É a matriz de identidade. Fazer passo a passo aqui, ó. A mais K I2, todo mundo aqui vezes V1, V2, que são as coordenadas do vetor V1 grande. Isso aqui igual a 0, 0. Então, passando para o próximo slide, vamos resolver esse sistema aqui. Aqui eu reescrevi o sistema, então isso aqui vai dar o quê? Isso aqui é... Esse aqui é mais K, menos K mais K, então vai ficar 0, né? Então vai ficar 0, 0, 0 V1. Aqui esse mais K vezes... Você multiplica aqui K vezes 0 vai dar 0, então mais 0 V2, isso aqui tem que dar 0, então por enquanto aqui o V1 e o V2 pode ser qualquer coisa, e aqui embaixo eu vou ter K, aqui para essa posição aqui, ó, K mais K vezes 0 vai dar 0, então aqui sobrou K V1, e aqui vai dar quem? Quando você soma essa posição aqui, ó, vai dar menos KR mais K, que multiplica V2, então isso aqui que multiplica, vamos colocar um sinal de mais aqui, ó, que multiplica V2 igual a 0. Então, o que acontece? Eu fiquei com alguma coisa, V1 em função de V2, aqui nessa relação, na segunda equação aqui. Então, quem que é o V2 da história? Então, V2, eu poderia escrever o V2, por exemplo, se eu pego esse V2 e passo para o lado de cá, vai ficar K V1 dividido por quem? Tá vendo? Se eu passei esse V2 para o outro lado, então significa que o sinal de K e de KR inverteu. Então aqui, ao invés de ser KR negativo, vai ser K menos KR. Então V2 é K dividido por K menos KR, V1. Então isso aqui é o fato dele ter falado para a gente calcular os valores de forma que o K seja diferente de KR, né? Senão não teria como eu escrever o V2 em função de V1. Então quem que seria o meu V1? O meu V1 seria os V1, V2, tal que o meu V2 é igual a K menos KR de V1, vezes V1. Então, o que a gente poderia fazer? Para pegar um representante aqui. Se a gente pegar, por exemplo, o V2, não, o V1 como sendo K menos KR, se o V1 for K menos KR, o que acontece? Se o V1 for K menos KR, então o V2 vai ser K. Por quê? Porque quando você coloca K menos KR no lugar do V1 aqui, ó, esse aqui vai cancelar com esse, então o V2 vai dar K. Então, um representante natural para o meu V1 seria K menos KR e K. Agora, se a gente pegar o lambda 2 igual a menos KR, o que vai acontecer com o meu sistema? Então, meu sistema, eu vou resolver um sisteminha parecido com esse, só que a diferença é que eu vou utilizar o alto valor agora ao invés de K, eu vou usar o alto valor KR. Então, vai ficar o quê? Vai ficar a matriz A, aqui menos K aqui, menos KR aqui, aqui mais, observe que ele é negativo, então menos menos ele vai ficar mais, igual ficou esse aqui, então KR, que multiplica a identidade. Tudo isso agora multiplica W1, W2, para me encontrar um representante aqui para o meu alto espaço V2. Então, isso aqui é igual a 0, 0. Então, que sistema vai gerar aqui?
Então, primeiro, menos K, a minha primeira posição aqui vai ficar quem? Menos K mais KR. Tudo isso aqui multiplicando W1. E a segunda posição vai ficar zero daqui, e esse aqui vezes esse aqui dá zero, então esse aqui vai ficar um zero, W2 igual a zero. Então, por enquanto aqui, eu tenho alguma coisa em relação a W1. Agora, quando eu pego a segunda, essa posição aqui embaixo, vai ficar o quê? Vai ficar K, esse aqui com esse aqui zero, né? Então vai ficar só K vezes W1. E aqui, a quarta posição, a posição 2, 2, vai ficar o quê? Menos KR daqui, mais KR, né? Porque esse KR com esse 1 aqui, mais KR. Então, zero, na verdade, né? Isso aqui é zero. W2 igual a zero. Então, daqui eu tenho que K, W1 é igual a zero. Então, aqui, e aqui em cima eu tenho quem? Eu tenho que o W2 pode ser qualquer coisa, né? Porque visto está multiplicando por zero, e aqui eu tenho que menos K mais KR W1 tem que ser igual a zero. Desenvolvendo aqui, o que a gente vai ter? Vou ter menos KW1 mais KRW1 igual a zero. Então, aqui eu sei que se KW1 é zero, então menos KW1 também é zero. Então, aqui eu cheguei que KRW1 tem que ser igual a zero. Como KR aqui é diferente de zero, a gente pode pensar para pegar de maneira mais geral. Se eu pegar esse KR diferente de zero aqui, ó, eu vou ter que o W1 é zero. Se eu pegar o W1 igual a zero, o W2, como pode ser qualquer coisa, então eu posso pegar, então o W2 aqui ele está livre. Então um representante para V2, por exemplo, vai ser 0, 0, 1, por exemplo. Esse W2 aqui eu posso pegar ele como sendo 1. Então como é que ficaria a solução? A solução x de t, ela vai ficar o seguinte, ela vai ficar C1, depois a gente vai ver, usar as condições iniciais para determinar as constantes, C1 vezes, quem que seria o L de t, né? Então o L de t aqui seria o E elevado a menos KT, né? Porque é o primeiro alto valor. O representante dele aqui, quem que seria? Seria K menos KR e K. Um representante aqui do V1. Mais C2, que multiplica E elevado a menos KR vezes T. E um representante aqui eu poderia pegar o 0, 1. Então, por enquanto, isso aqui é a minha solução geral. Agora a gente vai utilizar as condições iniciais para determinar quem que é C1 e C2. Ainda em tempo, aqui quando eu peguei esse KR, menos KR mais K e passei para outro lado, então o K ele troca de sinal com o KR. Então o K fica negativo e o KR fica positivo. Então aqui, na verdade, é KR menos K. Então, KR menos K. Então, aqui, se eu pegar KR, aqui é KR menos K. Então, aqui, se eu pegar um representante como sendo KR menos K, KR menos K, então o KR menos K para V1 vai cancelar. Então, sobrou só o K, né? O V2 vai ser K. Então, aqui na solução geral, aqui vai ficar, na verdade, KR menos K. Lembra que lá a gente pegou 3 e 2? Então, ficar 3 menos 2 dá 1, e aqui seria o 2. Seria aquele vetor 1, 2 que a gente encontrou na letra A, beleza? Esse aqui seria o menos 2, tá vendo? Menos K, aqui o menos 3 que a gente já tinha encontrado lá. Agora a gente vai para o próximo slide encontrarmos as constantes. Bom, aqui eu escrevi minha solução geral, e a gente sabe o seguinte, que o meu L aplicado em 0 vale L0, e que meu D aplicado em 0 vale o D0. Então, como é que ficaria esse sistema aqui? Esse sistema aqui vai ficar o seguinte, então vai ficar C1, quando eu apliquei em 0 aqui, o que acontece? Vai ficar exponencial de 0,
Então vai ficar C1 que multiplica KR menos K. Aqui, multiplicando por zero aqui na primeira vai dar zero, então isso aqui vai ser igual a L0. Aqui na segunda linha vai ficar C1 E elevado a zero vezes K. E aqui vai ficar mais C2 vezes E elevado a zero vezes 1. Então, só isso aqui igual a D0. Então, daqui a gente descobre que meu C1 ele vai ficar valendo L0 dividido por KR menos K. Então, esse é o valor da minha constante C1. E a minha constante C2, quem vai ser o C2? Né? O C2 vai ser D0 menos C1. O C1 é L0 sobre KR menos K. Todo mundo que multiplica K. Então, quem que vai ser minha C2? Vai ser D0 menos K L0 dividido por K menos, ou KR menos K. Então, minha C2 vai ser exatamente esse valor aqui. Então, minha solução x de t vai ser igual a C1, cadê o C1? Vai ser L0 dividido por KR menos K, que multiplica E elevado a menos KT, que multiplica o meu vetor KR menos K, K, mais C2, quem que é C2? É esse trambolho todo aqui, ó, D0 menos KL0 dividido por KR menos K, todo mundo E elevado a menos KR vezes T, que multiplica o vetor 0, 0, 1. Então, minha solução geral da letra B, em função das constantes KR e KT, é exatamente essa solução. Observe se você pegar esse K como sendo 2 e esse KR como sendo 3, você volta, tá vendo aqui, dá menos 2L0, tá vendo? D0 menos 2L0 dividido por 1, tá vendo? Aqui menos 3T, é exatamente a solução que a gente viu na letra A, beleza? Então espero que você tenha entendido, se gostou deixa um like aí, compartilhe com os colegas, até a próxima.